Agora 8 horas mais 35 minutos, 8h35. Vou conversar agora com o senador da República por Minas Gerais e do PSD, Alexandre Silveira. Senador, tá me ouvindo bem? Bom dia. Bom dia, Jefferson. É uma alegria muito grande falar com todo o Vale do Aço, parabenizar a equipe da Itatiaia. Ô, senador, eu estava dando uma olhada aqui, é claro, o senhor tem muito trabalho e as semanas são muito movimentadas aí no Senado, né? Na última segunda-feira, o senhor apresentando um projeto diante dessa inflação absurda que o país atravessa, um projeto de lei para zerar alíquotas incidentes sobre produtos alimentares que compõem a cesta básica. A gente tem uma carga tributária na cesta básica brasileira que é uma das maiores do mundo, se não a maior. O senhor apresentou também na segunda-feira, um projeto que limita a alíquota do ICMS sobre produtos de, no máximo, 17%. E na última sexta-feira, diante de mais uma alta de combustíveis, o senhor também apresentou um requerimento de convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, para poder explicar mais um aumento para a população. O senhor está muito preocupado com essa inflação no país, né, senador? Jefferson, acho que todos nós, infelizmente, vivemos um momento onde as pessoas, e principalmente o parlamento, muitas vezes peca de forma mortal, discutindo apenas questões ideológicas e se distanciando do mundo real. O mundo real é aquele que as pessoas estão deixando de poder adquirir o mínimo para sobreviver. As pessoas estão perdendo o poder de compra tão veloz que a fome volta a campear de forma muito, muito vigorosa pelo Brasil. E não é diferente aqui em Minas, no Vale do Rio Doce, no Jequitinhonha, no Mucuri, na Zona da Mata, em todo o estado, mas em algumas regiões de forma ainda mais forte. Portanto, medidas têm que ser tomadas urgentes. Eu sou um forte crítico da política econômica do ministro Paulo Guedes. O ministro me demonstrou no último ano e meio muito distanciamento da realidade do povo brasileiro. É alguém que realmente não conhece as dificuldades com que o povo está vivendo lá na ponta. Eu quero aqui dar alguns números que são assustadores para todos nós e que devem ser imediatamente, algumas medidas têm que ser tomadas. A cesta básica aumentou nos últimos 2 anos, de 2019 para cá, 50%. E aí eu pergunto cada cidadã que está nos ouvindo, qual foi o aumento do seu salário nos últimos 2 anos? Qual que foi o reajuste salarial? Ou seja, a inflação está acontecendo de forma galopante e o salário não está acompanhando. O que isso de concreto acontece na vida das pessoas? Aumenta as dificuldades, seja para a classe média, mas de forma muito especial para as pessoas mais simples, que vivem com um salário, 2,5 salário, para poder criar os seus filhos. Então nós apresentamos esse projeto que visa minimizar os impactos da inflação, que é tirar 23% de tributos da cesta básica. É a maior carga tributária de cesta básica do mundo. A média mundial é 7% quando se trata de alimentos. O Brasil tem 23%. Então nós precisamos de isentar os impostos federais, IPI, PIS, PASEP e CONFINS, e limitar os impostos estaduais até 17%, porque tem estados que passa de 30% dos tributos para a cesta básica. Eu acho que há uma distorção muito grande na carga tributária nacional que penaliza as pessoas mais simples naquilo que elas têm de mais importante, que é o alimento, e muitas vezes como alguns setores a gente sabe que são muito beneficiados, o setor automobilístico e outros, que deveriam ser tratados de outra forma. Portanto, medidas imediatas que precisam ser tomadas. Ô Jefferson, eu convoquei o ministro Paulo Guedes, amanhã eu estou indo para Brasília agora, amanhã nós temos a Comissão de Assuntos Econômicos
para poder se explicar não aos senadores, mas mais do que isso, explicar aos brasileiros. Esses aumentos reiterados dos combustíveis vão levar o Brasil a uma convulsão social, porque o combustível, ele é colocado no trator para a produção do alimento. O combustível é colocado nos caminhões, já que o nosso modal de transporte é rodoviário, para poder transportar os alimentos que vão para a mesa dos brasileiros. Eu, particularmente, tenho defendido já há mais de 6 meses que o ministro Paulo Guedes, pela desconexão dele com a realidade do povo brasileiro, já não reúne as condições para conduzir a política econômica nacional, porque ele não demonstra sensibilidade. Há um rigor de manual do ministro Paulo Guedes em querer que todo superávit, toda essa arrecadação de imposto que cada vez mais aumenta no Brasil, seja utilizada para pagamento dos juros. Eu sou daqueles que não defendo a irresponsabilidade fiscal, muito pelo contrário, eu defendo a austeridade. Mas em momentos difíceis como esse que nós atravessamos, nós precisamos de medidas criativas, medidas corajosas, e falta ao ministro Paulo Guedes essa sensibilidade, essa coragem. Falei com o presidente da República, o presidente da República vem a público agora, pasmem, criticar a Petrobras. A Petrobras, os diretores da Petrobras são indicados pelo próprio presidente da República. Nós não podemos criar bode expiatório mais uma vez. Não podemos fazer cortina de fumaça num assunto tão sério que é a inflação que vem corroendo o poder de compra do brasileiro. Eu não me cansarei. O assunto prioritário hoje a ser debatido no Senado da República e na sociedade brasileira é a fome, é a inflação que vem esmagando o poder de compra do trabalhador, aquele cara que pega o ônibus, a mãe de família. Eu vou aqui dar um parâmetro assustador. A passagem aí no Vale do Aço é em média, a passagem de ônibus é em média R$ 4,50 por trecho. A pessoa que pega uma única passagem para trabalhar, ela gasta R$10 por dia para poder se locomover para chegar ao trabalho. 1/3 do salário que ela recebe. Vamos supor que ela não pague do bolso dele isso, mas mesmo assim é um absurdo. A pessoa está pagando 1/3 de transporte, 1/3 do valor que ela recebe só para se locomover. Ou seja, a sociedade brasileira está rapidamente caminhando para um caos. E eu tenho uma preocupação muito forte. Em 2013, por causa do aumento de passagem de ônibus de 20 centavos, nós tivemos uma convulsão social no Brasil, inclusive com o uso da violência. O povo brasileiro, em certo momento, ele vai reagir a isso tudo. E a gente não sabe quando o pavio vai ser aceso. E nós temos a obrigação de quem faz vida pública, primeiro, de se indignar, de se revoltar contra isso que está acontecendo. Nós sabemos que é possível, nós sabemos que temos mecanismos de reação. O Brasil é um país rico. Como é que nós podemos comemorar os índices do agronegócio que tanto exportam para o mundo inteiro? Nós estamos, e eu quero aqui aplaudir a ministra Tereza Cristina, que abriu as portas da China para consumir a carne brasileira. Mas como é que nós vamos comemorar os índices de exportação da nossa proteína animal, sem garantir a comida primeiro na mesa do brasileiro? Nós estamos criando um fosso social, daqui uns dias nós não vamos conseguir voltar para trás. E agora é o momento. Eu tenho falado isso, eu quero dizer que eu tenho falado muito antes do início desse processo agora, que já bate a nossa porta, que é o processo eleitoral. Eu, quando fui sondado no princípio do ano para a questão da liderança, por que eu não assumi? Porque a primeira pergunta que eu fiz ao governo, qual que era a agenda nacional? Porque eu percebia que o governo estava perdido na questão econômica. Não tinha agenda nacional, né, senador? É o grande pilar. Não tinha agenda nacional, né? A construção de uma sociedade mais justa. E nós, infelizmente, eu estou muito indignado. Nós aprovamos uma medida semana passada que se tornou inócua em uma semana. Por quê? Aprovamos uma medida de redução do ICMS, sacrificou os estados e municípios. Eu fui contra. Entrei com uma medida para proteger os municípios, porque é na cidade que a vida das pessoas acontece. Entrei com uma medida para preservar os impostos do município, que a União tivesse que ressarcir cada centavo que o município perdesse.
de arrecadação do ICMS do combustível. Uma semana depois de aprovada essa medida que visava minimizar o impacto dos preços dos combustíveis, me vem o ministro Paulo Guedes e o presidente da Petrobras e anuncia novo aumento do óleo diesel e da gasolina. Nós temos que nos revoltar contra isso, reagir. O ministro vai ter que ir no Senado Federal e eu vai ter que falar nos olhos dos brasileiros as irresponsabilidades que ele vem cometendo com a política econômica do país. Senador, diante desses questionamentos, se eles comparecerem, quais são as tratativas após ouvir o ministro Paulo Guedes e o presidente da Petrobras, Zé Mauro Ferreira? Só para o ouvinte entender o que vem depois desses questionamentos. A pressão política. Nós precisamos nos indignar. Eu tenho falado com os colegas, liguei lá no Rio Grande do Norte agora conversando com o senador Jean Paul. Precisamos todos nos unir e exigir medidas concretas. Pasmem, estou completamente assustado. O presidente e sua equipe e o presidente da Câmara também, atendendo a interesses que eu não sei quais, vai agora a imprensa dizer que quer uma CPI contra a Petrobras. O governo pedindo uma CPI contra o governo. Não consigo entender. Isso só me parece, e está claro para mim, a tentativa de desviar o foco do mundo real mais uma vez. O mundo real as pessoas estão passando fome. Tem fome no Brasil. Eu fui no Jequitinhonha, eu fui em Almenara, eu fui no Teoflotone, eu fui em Itacarambi. Eu pude ver a tristeza voltando aos olhos dos brasileiros. As pessoas não estão tendo condição de ter uma vida minimamente digna. O que é uma vida minimamente digna? Ter os nutrientes necessários ao seu organismo para não adoecer. Eu vi famílias lá em Fruta de Leite, lá na divisa com a Bahia, lá no nortão de Minas, famílias pedindo, em cidades pequenas, pedindo aos vizinhos farinha para poder comer. Nós temos que reagir. Nós não podemos deixar que o Brasil continue sendo tão dividido e agora é um momento mais crítico. Nós sabemos que é fruto da conjuntura. Ninguém aqui é irresponsável e quer fazer nenhum discurso que não seja conectado com a realidade. Nós vivemos uma pandemia, logo depois vivemos uma guerra. Só que em situações graves se requer coragem, se requer criatividade. Nós não podemos ter uma política de manual. O ministro Paulo Guedes é alguém que saiu de Chicago, da Universidade de Chicago, e foi direto para Faria Lima. Me parece que ele só pensa no mercado financeiro. Ele tem uma utopia em pagar os juros da dívida. Nós sabemos que devemos e temos que pagar, mas nós temos prioridades. E a maior prioridade agora é o povo brasileiro poder se alimentar, poder ter mobilidade, poder criar sua família com o mínimo de dignidade, para que nós possamos avançar. E nós sabemos que não tem milagre, não tem conto de fadas. Esse avanço é gradual e é lento, mas o mínimo de dignidade é a obrigação de todos nós que fazemos vida pública, é a obrigação de toda a sociedade civil organizada, é a obrigação da classe média e da classe A se indignar com isso. Nós não podemos continuar, é uma utopia, uma ilusão da classe média, achar que o aumento da pobreza não vai bater na porta dela, vai piorar a segurança, vai piorar a qualidade da saúde, vai demandar mais dos nossos médicos nos pontos de socorro e vai chegar na vida da classe média e da classe alta brasileira. Todos temos que nos mobilizar e imediatamente exigirmos uma ação efetiva do Ministério da Economia de socorro à população mais pobre desse país. E a gente vê o que está ruim ainda pode piorar, porque juros batendo lá em cima, Selic lá. Falam muito em frear consumo para controlar a inflação, enquanto isso o povo continua pendendo e passando fome, senador, não é? Imagina que absurdo, Jefferson. O ex-vice-presidente, saudoso José Alencar, dizia que o maior equívoco do Brasil é conter a inflação com aumento de da taxa Selic, da taxa de juros. Como que você contém consumo de um país que não consome? É um absurdo, é uma distorção. Nós precisamos de garantir o consumo interno para desenvolver o nosso agronegócio.
a nossa produção familiar, o nosso produtor familiar, para desenvolver a nossa indústria, manufaturar, investir em infraestrutura. Mas tudo isso acontece a médio prazo. A curto prazo, a inflação está matando o brasileiro. Essa inflação, nós aprovamos lá o aumento, o Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família. O Auxílio Brasil evaporou no bolso do brasileiro que precisava de receber esse recurso. Por quê? Porque a inflação comeu todo o poder de compra daquele dinheiro que era para socorrer as pessoas mais humildes e mais necessitadas. Então, são distorções. Estão aumentando os juros, tirando a capacidade de consumo ainda mais do brasileiro. Eles estão tratando a situação como se o povo brasileiro tivesse condição de fazer poupança. Quem tem condição de fazer poupança são só os ricos. A população não. A população quer consumir o mínimo necessário para sobreviver. E o Brasil tem condições nesse momento. Inclusive, eu defendo uma medida radical. Além dessa redução de imposto da cesta básica, além da contenção do ICMS, da limitação a 17%, nós temos outras medidas que o ministro Paulo Guedes pode tomar imediatamente, que é a utilização da PEC de guerra, como utilizou naquele momento da pandemia. Eu acho que nós passamos do limite. Nós estamos à beira de uma convulsão social. O que eu estou falando assim, já, porque eu nunca me encontrei tão triste e tão indignado. Porque nessas andanças dos últimos 45 dias que tem feito por Minas Gerais, eu volto a cada dia mais sofrido e triste. Porque realmente a condição piorou muito nos últimos meses, no último ano, em especial nos últimos meses. Se a inflação, se os preços dos combustíveis não forem contidos, nós vamos chegar num ponto de caos social. E caos social é algo incontrolável, gera crise sem dimensões e muitas vezes tirando a vida de pessoas de irmãos brasileiros. Portanto, eu vou lutar com todas as forças que tem o Senado Federal para poder dar uma resposta e exigir uma resposta do ministro Paulo Guedes, que eu sei que é tudo uma conjuntura, ninguém aqui é irresponsável de querer culpar uma única pessoa, mas o ministro Paulo Guedes, eu posso afirmar, é uma pessoa que está completamente desconectada dessa realidade. Eu convido o ministro Paulo Guedes a ir comigo em Almenara, a ir comigo em Tinga, a andar comigo lá nas cidades menores do Vale do Rio Doce, para poder entender o que o povo brasileiro está passando. Além da queda na qualidade de vida dos serviços públicos, agora nós temos que, infelizmente, lidar com dados tais quais 30 milhões de brasileiros passando fome. Não tem um viaduto aqui, Jefferson, na capital mineira, em Belo Horizonte, nenhum que não tenha 30, 40 famílias morando embaixo dos viadutos. Essa realidade voltou ao Brasil. E nós passamos com os nossos carros do lado desses viadutos e não olhamos para o lado. Nós precisamos nos indignar com isso e o ministro vai ter que se explicar ao povo brasileiro no Senado da República, porque o Senado da República é o representante dos estados e pode fazer muito para poder, nesses momentos de crise, contribuir com o Brasil. Senador Alexandre Silveira, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Notícias, já esperando a nossa conversa na nossa entrevista especial nos próximos dias, viu, senador? Já agilizando aí com a sua assessoria para a gente bater um papo maior. Agradeço sua participação aqui e parabéns pelo trabalho. Com alegria, Jefferson. Mais uma vez destacar, nós não estamos aqui simplesmente para apontar os problemas, nós estamos para poder ajudar a buscar solução. Os políticos que querem fazer politicagem são aqueles que ficam aí fazendo carnaval, denunciando, fazendo peripécias, mas não apresentam resultados. Eu não. Eu tenho denunciado os problemas que os brasileiros têm vivido, mas tenho trabalhado no Senado Federal para que os ministros se conscientizem desses problemas e deem solução às feridas tão tristes que os brasileiros e as brasileiras vêm vivendo. Obrigado, senador. Até a próxima. Forte abraço. Conversei com o senador da República, Alexandre Silveira, por Minas Gerais, do PSD, aqui no programa Notícia. Daqui a pouco a gente